mas o assunto continua sendo pecuária por aqui. E agora nós vamos falar de pecuária de corte, sobre carne bovina e como que os elos da cadeia produtiva têm se comportado. Nós tivemos características muito determinantes no primeiro semestre deste ano, tivemos alguns fatores que ocorreram que impactaram negativamente no preço da arroba do boi gordo, também influenciaram as exportações de carne bovina e, claro, vai trazendo neste cenário um aspecto diferente para o consumo interno. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar agora com o pesquisador do CPEA, o Tiago Carvalho, que vai conversar com a gente a respeito deste assunto. Tiago, obrigado pela sua participação aqui conosco no Agricultura BR, no canal do Boi. Tiago, tivemos um primeiro semestre marcado por um cenário que teve vaca louca no meio do caminho, vaca louca típica. Nós tivemos um ciclo com muito mais oferta de animais para abate, principalmente fêmeas que apareceram no primeiro semestre. Ainda tem um volume que continua sendo abatido, apesar de ter sido reduzido. Preços menores para arroba, preços menores para tonelada de carne bovina exportada, e esse preço menor demorou para chegar no consumidor brasileiro. Como é que você analisa este momento agora, atualizando o que vem ocorrendo no Brasil? Como é que você analisa este momento? Boa tarde, seja bem-vindo. Olá, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, satisfação estar aqui junto com vocês, Agricultura BR, junto com o canal do Boi. É sempre muito bom poder estar junto aqui trazendo informações sobre a cadeia do agronegócio, pecuária de corte. Realmente, você pontuou bastante coisa importante do que aconteceu no primeiro semestre para a cadeia. Só somando, né, a sua bela explanação, foi o primeiro semestre que a gente produziu mais carne da história. Então, realmente, a gente veio com estoque bom, muita carne. E isso foi fazendo com que houvesse pressão ao longo da cadeia, seja na questão da formação de estoque no varejo, formação de estoque no frigorífico, pressão em cima do produtor. Realmente, o que a gente observou foi uma pressão maior vindo da cadeia produtiva, do pecuarista, isso como reflexo, animais já prontos para o abate, o que a gente chama muito do efeito manada, muitos produtores realmente com preços menores e com os custos maiores vindos de outros anos, realmente se sentiram na necessidade de vender esse animal, então esse animal ele foi saindo de um volume maior. Realmente, para o consumidor final, isso demorou um pouco, o preço da carne ele começou a cair fortemente mais em julho, agosto, né? Então a gente sente a carne bovina mais barata hoje, mas realmente o consumidor foi o último elo que sentiu, dado todo o movimento. A gente tem todo um custo de processamento, de estocagem, logística. Evidentemente, o mercado também esperando que o consumidor desse uma resposta mais positiva, principalmente começo de agosto, Dia dos Pais, agora a entrada do final do ano. Todo esse cenário, podemos dizer, de melhora da inflação no mercado doméstico, renda, mas realmente não teve uma resposta tão rápida. Então, realmente, o atacado, o varejo, agora eles estão colocando mais carne no mercado e com isso o preço realmente deu sim uma desvalorizada e acompanha um pouco o mercado de carne bovina. Sim, o boi desvalorizando mais do que a carne ainda, mas realmente a carne desvalorizou. Tiago, nessa esteira da perda de preço e os acontecimentos internacionais também, nós vivemos também um momento em que a China, logo após o caso atípico de vaca louca, ela já estava com uma tendência de pressionar preços, de tentar repactuar contratos com as indústrias frigoríficas exportadoras, mas depois daquele episódio, ela conseguiu fazer esse procedimento de uma maneira muito mais clara. Para ter uma ideia de comparativo, de acordo com os dados da Secretaria de Comércio Exterior, a SESEX, nesta última segunda-feira, nós tínhamos em setembro uma média geral para a carne bovina exportada de $6.000 a tonelada e agora ligeiramente abaixo de $4.500. Portanto, tem uma diferença muito grande. E mês a mês a gente tem observado esse cenário. Em relação ao consumidor brasileiro, aqui no canal do Boi, nós costumamos falar que o consumidor brasileiro, o mercado interno do Brasil, é um dos mais importantes no mundo. E durante aquele período em que nós estávamos vendo um ágio
pedágio muito alto pago pelos chineses na importação, e é muito importante vender para a China mesmo, esse mercado ficou um pouco de lado. Esse cenário ele pode ser recuperado, principalmente em relação ao consumo interno, já que o brasileiro deixou de consumir por conta de um preço alto e também por alternativas de outras proteínas? Sim, eu acho que o brasileiro ele é muito tomador de preço, evidentemente que ele gosta de qualidade também, mas a valorização do preço da carne bovina e quando eu vou lá do preço do frango, o preço do suíno mais barato, né, realmente ele fez opção. Então, o preço alto afastou o consumidor brasileiro da compra de carne bovina e o preço mais barato ou uma carne bovina mais em conta, relativa a 2 anos atrás, sim, ele pode atrair o consumidor. Então a gente pode observar um movimento, sim, do pecuarista, né, esperando essa valorização vindo do consumidor doméstico, o consumidor voltando, né, ao supermercado, ao açougue, isso daí já é notado, tá, em algumas praças brasileiras, o consumo voltando a patamares maiores de carne bovina, seja no dia a dia, seja para uma carne, para um churrasco. Mas sim, o preço menor pago pela China, ele pode favorecer o consumidor brasileiro para realmente aumentar o consumo de carne bovina. Para encerrarmos, o segundo semestre, principalmente os meses finais do ano, são marcados pelas festas. Normalmente você tem uma maior quantidade de recurso financeiro disponível rodando no mercado mesmo e também a necessidade de consumo maior. Passado esse período, que já é esperado que você tenha uma elevação mesmo, como é que você acredita que ficam as coisas aqui no Brasil, principalmente? Eu acredito sim, final do ano, como você bem mencionou, a gente tem uma valorização da carne, seja pelas festividades, o 13º, tradicionalmente ocorre isso. A gente só precisa pontuar a questão da oferta, né, como que vai estar a oferta no campo. Tradicionalmente também outubro, novembro, a gente tem um volume de animais maior em termos de confinamento, onde tem a necessidade desse animal, quando ele estiver já gordo, pronto para abate, sair. Então vai depender muito como tiver o caixa do pecuarista e quanto ele vai ofertar desse boi. Evidentemente, temos menos animais confinados do que o ano passado, mas a gente tem um movimento tradicional de mais animais em confinamento nesse período do ano, principalmente outubro, na transição outubro e novembro. Deve ficar atento a esse movimento, mas sim, a gente pode, pensando no pecuarista, ter uma valorização do preço do boi gordo vindo de uma demanda maior nesse segundo semestre aqui, principalmente nos últimos 3 meses, último mês do ano, com as festividades.